Bom, pessoal, quando a gente fala de Atenas, a gente vai falando de uma sociedade mais dinâmica. Ou seja, em Esparta, nós tínhamos uma sociedade oligárquica, fechada, que não suportava estrangeiros, por exemplo, em que eu tenho uma elite que só ela vai poder ter os escravos do governo, as terras que é dada pelo governo, ou então a educação militarizada. Atenas é completamente diferente. É uma sociedade dinâmica, rica, onde vai haver, por exemplo, uma grande circulação de pessoas, de culturas, o que vai ser muito importante para a história da filosofia, por exemplo. Em Atenas eu tenho uma sociedade mais diversificada. Olha só. Quando eu falo da sociedade ateniense, eu tenho os eupátridas, os demiurgo, os georgoi, tetas e metecos e os escravos. A gente já falou sobre eles, mas não custa nada a gente dar uma revisada aqui. Os eupátridas são os nobres, aqueles que mantiveram-se firmes com o laço gentílico, ou seja, das principais famílias, né, a ancestralidade das melhores famílias, das melhores terras, né, possuem grandes propriedades de terra e controlavam a política, né, por se considerarem nobres, ou seja, diferentes do resto da população. Os demiurgos produziam utensílios e ferramentas, cresceram muito com o comércio. Os demiurgos são artesãos, mas também são os grandes comerciantes de Atenas. O porto de Pireu, por exemplo, vai se tornar o principal porto da Grécia Antiga, ali do chamado Mar Egeu. Vai abrigar produtos vindos do Egito, da Fenícia e de outros povos também, inclusive até da Mesopotâmia. Bom, teremos os georgoi, que são os pequenos proprietários. Normalmente, esses pequenos agricultores livres, eles vão perder a sua terra, de vez em quando, por contrair dívidas com os eupátridas. Então, os eupátridas, que têm o latifúndio, que têm uma grande propriedade de terra, eles vão aumentando essa propriedade porque vão explorando os georgoi. E aqueles que já perderam a sua terra, né, serão chamados dos tetas, os agricultores, trabalhavam nos campos dos eupátridas, né, por troca de salário. E os metecos são os estrangeiros. Alguns desses metecos não estão aí abaixo da população, não. Alguns desses metecos são inclusive os grandes comerciantes, tá? Então cuidado quando for falar dos metecos. E por fim, os escravos. São escravos comprados, né, ou por guerra ou então por dívidas. E é importante a gente falar que Atenas é uma sociedade escravista e o que isto significa. Vamos falar então da condição do escravo. O escravo, normalmente, né, da Grécia Antiga, ele tinha duas origens, ou da Ásia Menor ou da Trácia. A modalidade guerra ou dívida, como a gente já viu. E é interessante que em cada cidade vai ter uma propriedade diferente. Por exemplo, em Atenas, a propriedade do escravo ela era privada. Então eu poderia ser dono de um escravo, ou poderia pertencer a um senhor. Tá? Em Esparta, a propriedade ela é pública. Todos os escravos pertencem ao governo. Beleza? Gente, quando eu falo da sociedade escravista, eu tenho que ter cuidado para falar, porque, veja só, existem diversas funções e condições de trabalho e de vida. Normalmente são condições extenuantes, são condições massacrantes e cruéis. Mas também, por exemplo, alguns professores e filósofos eram escravos. E eram comprados, inclusive, para dar a base intelectual de formação para seus filhos. Né? Então, por exemplo, um eupátrida poderia comprar um escravo professor para ensinar, para tutelar os seus filhos. Beleza? Bom, se você ainda não entendeu muito bem o que é essa condição do escravo na Grécia Antiga, vamos então ressuscitar aqui as palavras do Aristóteles, quando ele diz que, por natureza, na maior parte dos casos, há o que comanda e há o que é comandado. O homem livre comanda o escravo. E também estabelecemos que o escravo é útil para as necessidades da vida. O Aristóteles vai dizer que enquanto a população livre está lá trabalhando pouco ou não trabalhando no ócio, eles vão poder se dedicar à filosofia e vão poder se dedicar ao governo da cidade. Enquanto o escravo está trabalhando por este cara. Deu para entender? Pessoal, quando a gente fala da evolução política em Atenas, a gente está falando aqui de uma série de experiências. Atenas, por exemplo, ela começa com a monarquia, certo? Existia um rei. Um dos reis lendários dessa época, por exemplo, é o rei Cécrops. Tá? Depois, a partir do século VII a.C., a aristocracia, os eupátridas, eles tomam o poder e eliminam o cargo de rei. E aí nós teremos, então, uma sociedade aristocrática, em que apenas os eupátridas participam da política e eles dirigem, tá, essa política através do cargo de arconte. Existiam 10 arcontes, tá? É o sistema do arcontado, que vão justamente dominar a política, o poder executivo ali da cidade de Atenas. Bom, após algumas revoltas, e a gente vai ver já já sobre eles, um cara chamado Solon, no século VII, muda essa perspectiva, e aí os comerciantes, uma classe social que estava crescendo bastante, vai resolver participar da política também. Então, nós teremos aí a divisão da população em categorias de acordo com a riqueza. O Solon vai fazer isso. E aí,
os comerciantes e os eupátridas vão poder participar do governo da política. Ou seja, eu teria uma oligarquia, certo? O poder de uma minoria rica. Ou seja, o rico pode participar da política, o pobre não. Tá? Bom, no século VI a.C. eu terei um período de anarquia, de ausência de autoridade, e isso vai abrir espaço para que partidos políticos, na verdade 3 partidos políticos, tá? O do litoral, o do centro da cidade e das montanhas, tá? Esses 3 partidos políticos eles disputassem o poder, e isso acabou gerando a chamada tirania, certo? Tirania não é um governo necessariamente violento, mas tirania é todo governo que é tomado, que passa por cima da lei para se estabelecer, certo? E dentro dessa tirania, o principal tirano dessa época foi um cara chamado Pisístrato. Pisístrato, ele consegue governar a cidade, certo? Ele consegue dar um renascimento da cidade de Atenas. Ele consegue deixar Atenas de volta no crescimento e meio que apazigua as relações. Bom, quando ele morre, vem seu filho, Hípias, e depois o seu outro filho, Hiparco. Aí sim nós teremos um período de novo de anarquia, porque esses dois não vão ter o mesmo poder que Pisístrato teve. Até que vem então um cara chamado Clístenes em 509 a.C. E aí ele, que também é considerado um legislador grego, que já já a gente vai falar sobre eles. O Clístenes, ele cria o sistema democrático, um regime social e político em que o poder de governar pertence ao povo, a todos os cidadãos. Ele vai redividir a população de Atenas, e aí em 10 tribos, em 10 divisões, como se fossem zonas eleitorais, ele vai colocar gente pobre, gente nobre, gente mais ou menos classe média, ou seja, ele vai redividir a população, redistribuir essa população para que todo homem livre, maior de idade, filho de pai e mãe ateniense, possa participar da política, seja nobre ou seja pobre. Ou seja, ele está abrindo o espaço da participação política para todos aqueles que eram considerados cidadãos. Se você entendeu direitinho, eu estou querendo te dizer que escravos, mulheres e estrangeiros não podem ser considerados cidadãos. Não podem. As mulheres eram considerados seres inferiores, que deveriam apenas gerir a casa e entregar filhos, gerar filhos também. Beleza? O escravo não pode, porque como a gente já viu a condição do escravo, enquanto o homem livre participa do governo, o homem escravo deve sustentar a economia daquela cidade. E o estrangeiro não pode participar da política porque ele não faz parte daquele demos, daquele povo de Atenas. Ok? Como a gente já viu, né? Quando falamos dos legisladores de Atenas, nós estamos falando de algumas pessoas aí muito importantes porque eles reformaram, tá, as leis de Atenas. Por exemplo, Drácon. Drácon, ele é tido como primeiro legislador, ele era um cara eupátrida, governou para os eupátridas, mas ele fez uma parada que ninguém havia feito até então. Ele mandou escrever as leis de Atenas. Ele cria as leis escritas. Muito importante, né? Até porque o termo draconiano vai ser sinônimo de perversidade, né? De rigidez. Aquele cara que escreve as leis com veemência, com violência, né? Porque parte dessas leis escritas eram leis bastante violentas mesmo, tá? E foi o Drácon que mandou fazer isso. Isso foi importante, inclusive, para o povo. Para a população livre, aquela população de classe média, tá? Solon, como a gente já viu, ele vai fazer uma participação política por renda, por dinheiro, né, o que a gente chama de voto censitário. Ele separa 5 categorias, tá, de acordo com a renda. E qual categoria vai abrir espaço para um determinado nível de participação política, né? É como se você fosse da 5ª categoria, você só podia votar para vereador na sua cidade, né? Aí se você fizesse parte da 4ª categoria, você poderia já se candidatar a vereador, esse tipo de coisa, entendeu? Então ele separa a população pelo chamado voto censitário. Voto censitário é voto por renda, por dinheiro no bolso. Beleza? Além disso, ele vai fazer uma medida muito popular. Porque o Solon, ele era eupátrida, mas ele fez a sua vida muito baseada no comércio. Ou seja, ele era eupátrida, mas demiurgo de profissão. E aí ele vai acabar com a escravidão por dívidas. Todo mundo que era escravo, por causa de suas dívidas contraídas, eles serão perdoados. Isso foi uma medida muito popular. Ok? Por fim, a gente vai falar... a gente já citou o Pisístrato, né? E por fim, a gente vai falar do Clístenes. O Clístenes que vai criar, né, a democracia direta, vai redividir a população, como a gente viu, como a gente acabou de falar. E outra coisa interessantíssima que o Clístenes vai fazer
é a criação do ostracismo. O que é isso, ostracismo? Era simplesmente um mecanismo em que você poderia anotar num pedaço de concha ou num pedaço de cerâmica o nome de uma pessoa que você considerasse perigoso para a democracia. Alguém que pudesse tomar o poder, que pudesse acabar com a democracia. E aí, de tempos em tempos, essa urna onde você depositava seria aberta e o cidadão que tivesse mais nomes contidos nela, ele seria expulso da cidade durante 10 anos. Depois de 10 anos é que ele poderia voltar. E ele poderia deixar sua casa, suas fazendas, tudo lá bonitinho. Depois que passasse os 10 anos ele voltava. Detalhe, os eupátridas ficaram tão insatisfeitos com o Clístenes que fizeram com que o Clístenes sofresse o processo de ostracismo. Beleza? Pessoal, a política em Atenas, nós temos muitos órgãos. Nós temos, por exemplo, o Areópago, que é um tribunal eupátrida religioso. Temos o Elieu, ou Eliae, certo? Que é um tribunal popular. Teremos a Bulé, que é o Conselho dos 500, que foi criado pelo Clístenes também. Teremos a Eclésia, que é a Assembleia Geral, certo? De todos os cidadãos. E para o poder executivo, eu terei os estrategos, né, que são chefes militares do governo, e os arcontes, que são chefes jurídicos e também, de certa forma, religiosos. Tá? Tem um arconte, por exemplo, que vai cuidar da tesouraria, do dinheiro da cidade de Atenas e assim sucessivamente. Ok? É basicamente isso que você precisa saber sobre a política em Atenas durante o período arcaico. Bom, pessoal, para a gente finalizar aqui essa parte de Grécia Antiga, nós veremos aqui, então, basicamente duas grandes guerras que aconteceram durante o período clássico. As chamadas Guerras Médicas e depois a Guerra do Peloponeso. As Guerras Médicas, elas tiveram sua grande importância porque foram um embate entre as cidades ocidentais, ou seja, as cidades gregas, contra o Império Persa. Um império que havia crescido e muito durante o reinado de Ciro, durante o reinado de Dario I. E aí, esse Dario I que vai conquistar boa parte da chamada Ásia Menor, como você está vendo ali, né, a região vizinha à Jônia. Os persas eles queriam controlar as rotas comerciais que davam acesso ao Mar Negro, certo? Passando pelo Mar Egeu. A partir disso, os persas eles vão tentar por duas vezes uma ofensiva contra as cidades gregas. Inicialmente, o Dario I tenta controlar, certo? Mas ele é derrotado na batalha de Maratona e é inclusive ferido por isso. Anos mais tarde, o seu filho Xerxes, certo? Que no filme 300 foi interpretado pelo ator brasileiro Rodrigo Santoro. O Xerxes ele vai tentar fazer uma revanche, iniciando uma segunda guerra médica, certo? Ô Pedro, por que a guerra médica? Foi só o doutor que participou nessa batalha, né? Não, meu filho, não. É porque os persas, eles se incorporaram a um povo vizinho que havia se desenvolvido, que eu falei na aula de Antiguidade Oriental. O povo Medo, certo? O povo Medo vivia na Média e o povo persa vivia na Pérsia. E os dois territórios ali é onde hoje é o Irã, do ladinho ali da Mesopotâmia. Pronto. Os persas, eles eram ora chamados de persas ou ora chamados de medos, tá? Porque conquistaram os medos. Eram povos irmãos. Entendeu? Por isso que é chamado de guerras médicas. Bom, essa guerra revela aí que os atenienses e que os outros cidadãos gregos, tá? As outras cidades gregas, elas não estavam preparadas para lidar com um império tão poderoso assim. Não é à toa que na Segunda Guerra Médica, depois da Batalha das Termópilas, que é justamente a batalha que é retratada no filme 300, e que eu deixo como dica cultural também, tá? É bom que você assista, pode assistir, tranquilo. O Xerxes ele só vai ser derrotado quando as cidades gregas elas formarem a chamada Liga de Delos, ou seja, a Liga ou Confederação de Delos. Tá? É exatamente o time de cidades gregas, as principais cidades gregas, elas vão se unir pela primeira vez na história para eliminar o invasor, esse estrangeiro aí, tá? Um inimigo em comum. Essa Confederação de Delos, ou Liga de Delos, ela vai ter Atenas como principal cidade, a cidade líder, tá? Ela vai receber uma oferta em dinheiro de todas as outras cidades, soldados e navios. Isso vai fazer com que Atenas consiga organizar, certo, a contraofensiva dos gregos. E as principais batalhas das guerras médicas, foram a Batalha de Salamina, certo? A Batalha das Termópilas, dos 300, certo? E depois a Batalha de Plateia, que é a derrota definitiva do povo persa. E a partir disso, os persas eles vão passar por uma série de crises, né? Enquanto eles retornam para o Oriente, eles vão se enfraquecendo, ao passo que Atenas e Esparta vão se fortalecendo. Só que o problema é que décadas depois das guerras médicas acontece a chamada Guerra do Peloponeso, a guerra civil de gregos contra gregos. As 4 principais cidades gregas elas vão ser derrotadas.
Atenas e Esparta entram em conflito. Esparta não admite que a Confederação de Delos continue. E a partir disso, a Esparta ela vai fazer a chamada Liga do Peloponeso. E a Liga do Peloponeso vai ser exatamente contra a Confederação de Delos. E aí Esparta e Atenas brigam entre si. Esparta vence, Atenas perde, mas não por muito tempo. Depois Tebas conquista Esparta e depois Corinto conquista Tebas. No final das contas, todas as cidades gregas elas entram em crise. E é aí que entra o papel de Alexandre o Grande, mas antes disso, seu pai, o rei da Macedônia, Filipe II. Filipe II tenta anexar, conquistar os territórios gregos que estavam em crise, e Alexandre o Grande, quando sucede seu pai, após um atentado, com apenas 19 anos, ele vai lá e conquista toda a Grécia. E aí é iniciado o período helenístico. Pessoal, por que período helenístico? Olha, primeiro de tudo, Alexandre ele vai ser o cara que vai conseguir pela primeira vez unificar a política da Hélade, ou seja, do país Grécia, né? Então Alexandre o Grande, rei da Macedônia, domina quase todo o mundo antigo, mas antes disso ele faz com que a Macedônia anexe, certo, os territórios gregos, tá? É o período de maior crescimento e difusão das artes e ciências gregas, realmente, de fato, certo? Esse conceito de helenismo é um conceito de expansão da cultura grega, né, de exportação da cultura grega, enquanto Alexandre está conquistando os povos do Oriente. Ao mesmo tempo, essa cultura oriental vai chegando também, vai influenciando os gregos, né? Por exemplo, Ptolomeu, amigo e general de Alexandre, né? Ptolomeu ele vai chegar no Egito e ele vai ficar extremamente encantado com as terras dos faraós. E ele vai se coroar faraó após a morte do Alexandre o Grande. Ou seja, a cultura helênica, o helenismo, é a cultura oriental influenciando os gregos e os gregos influenciando essa cultura oriental, certo? Alexandre o Grande ele vai estender o seu território até a região perto da Índia, certo? Ele vai conquistar a última fronteira chamada de território da Bactriana, o que era algo assim que nenhuma outra pessoa havia conseguido, nem os persas mesmo, tá? Mas ele vai morrer muito jovem, ele vai morrer com 33 anos de idade. Após a morte do Alexandre, esse império unificado ele vai se fragmentar. Ele já era dividido em algumas regiões. O Egito, por exemplo, era do Ptolomeu, seu amigo, tá? E ele vai continuar como o general que domina aquela região. E os outros generais de Alexandre, quando ocorre a morte dele, os outros generais eles vão acabar disputando entre si essas terras. Bom, o fato é que em 146 a.C., Roma, que já havia crescido bastante, vai fazer sua conquista final pelo território grego. E aí se encerra o processo de desenvolvimento da Grécia Antiga. Ok, pessoal? Essa é a nossa aula, temos aí muitos detalhes, temos aí uma riqueza de atenção em alguns aspectos. Na próxima aula a gente vai ver os aspectos culturais, o legado cultural da Grécia Antiga, para que aí sim a gente já possa tratar sobre a Roma Antiga, beleza? Então é isso, um forte abraço e a gente se vê.